alegria de receber aqui conosco o pastor Oséias. Veio com seu sogro e sua sogra. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero convidar o pastor Oséias, está tomando seu lugar, estará nos trazendo uma palavra nessa noite. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Digam amém. Aleluias. Estenda a sua mão, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela vida do teu filho, Pai, que nessa noite, ó Pai, propôs o seu coração, Pai, de estar junto conosco ao receber esse convite. E nós, ó Pai, estamos com o coração aberto, com os ouvidos abertos e os olhos atentos. Continua a falar conosco, Espírito Santo, a ministrar a tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica à vontade, pastor. Obrigado, Jesus. Amém. A paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Vocês estão alegres? Amém. Abra comigo no Salmo 1. Salmo de número 1. Eu vi que os irmãos estão com uma palavra, sobre esse ano, que é o ano de construir a casa de Deus. E interessante que essa palavra é uma profecia relacionada ao tempo em que nós estamos vivendo. Amém? Enquanto você vai abrindo aí, essa profecia está em Ageu capítulo 2, versículo 9, onde diz que a glória dessa última casa seria maior do que a da primeira. Amém? Quem lembra dessa palavra? Então, essa profecia ela está relacionada à igreja, porque não é o segundo templo que foi cheio de glória, mas é a casa que Cristo construiu. Ele disse que ele construiria uma nova casa com glória, e essa casa está falando da igreja. E a igreja, para ser construída com essa glória e essa graça, ela precisa ter um tipo de coração. E eu queria falar nessa noite um pouquinho sobre isso. O tipo de gente que nós precisamos nos tornar para edificarmos nesse lugar, amém? Eu quero falar sobre uma vida destravada. Quantos querem ter uma vida destravada? Um fluxo como um rio que corre. O Salmo deu tempo de chegar lá? Salmo 1. A minha versão diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? O que é uma vida destravada? É uma vida que flui sem bloqueios, uma vida que acontece sem impedimentos. É um movimento pleno. Quando nós estamos fluindo sem esse impedimento, é uma vida destravada. O Salmo 1, ele começa dizendo que bem-aventurado, a gente conhece bem, é bem conhecido o grego dessa palavra, que é mais do que feliz. Mas para mim soa um pouco gospel demais. E o hebraico, ele diz que a tradução é asher, que significa aquele que progride, aquele que avança. Então eu entendo que Deus está querendo falar com aqueles que querem dar um passo à frente na sua vida, aqueles que querem progredir, aqueles que querem ter uma vida destravada. Amém? Então o Senhor procura pessoas que querem dar um passo a mais na sua vida, prosseguindo, e não parados, estagnados no mesmo lugar. Mateus capítulo 5, quando ele é o sermão da montanha, conhecido, e Marcos capítulo 11 tem um destaque sobre esse momento, e diz que quem subiu a montanha quando Jesus foi ministrar esse sermão foram os discípulos. A multidão ficou ao pé da montanha. Ou seja, é um sermão para aqueles que querem se desafiar e dar um passo à frente. Amém? Você está comigo aqui?
Então, bem-aventurados, os discípulos, eles romperam com essas limitações, eles subiram ao monte e deram um passo à frente. Qual que é o nosso desafio hoje? Queria que você olhasse para a sua vida, que deixasse que a palavra ministrasse a você. O nosso desafio como igreja é progredir sempre em pequenos passos. E às vezes nós queremos dar grandes passos. E a vida cristã, ela não é feita de grandes passos, mas de pequenos passos que são celebrados. O segredo da vida cristã não está em chegar em primeiro, correr a tal ponto a chegar em primeiro, mas é completar a carreira em pequenos passos. Só Deus é aquele que pode dar um grande salto. Páscoa significa um grande salto. É Ele que nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do amor. Só Deus pode fazer isso. O que nós podemos fazer? Progredir sempre. Uma vida destravada. Amém? E nós precisamos celebrar esses pequenos avanços. E a vaidade, ela está ligada a isso. Você querer romper mais do que você consegue, você querer fazer mais do que você pode. E a humildade está em você reconhecer que você celebra pequenos passos. Amém? E a Bíblia diz aqui sobre dois tipos de pessoas nesse salmo. E eles são definidos, dois tipos. E eles são definidos por aquilo que eles ouvem. E às vezes nós definimos as pessoas pelos que elas fazem. Mas as Escrituras definem pessoas pelo que elas ouvem. Porque aquilo que nós ouvimos nos forma. Então nós ouvimos, entra no coração, pensamos sobre isso e então fazemos. As ações são resultado daquilo que nós estamos ouvindo. Amém? Então aqui esses dois tipos, a Bíblia faz essa distinção. E eu queria que você abrisse comigo em Êxodo capítulo 19. Versículo 5, é um texto bem conhecido também. Êxodo capítulo 19, versículo 5. São só esses dois textos que eu vou pedir para você abrir. Êxodo 19, versículo 5, a minha versão diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o que o Senhor está falando para uma nação: se vocês me ouvirem, vocês serão. Nós somos definidos por aquilo que ouvimos. E quando nós ouvimos, nós nos tornamos aquilo que essa palavra, gerada em nós, nos leva a viver, amém? Então, quando você vê em Gênesis capítulo 3, quando Deus está falando com Adão, e depois de Adão pecar, o Senhor fala: Adão, onde você está? E, quantos sabem que Deus sabe todas as coisas? Então Deus sabia onde Adão estava? Esse onde que o Senhor está perguntando não é um onde geográfico, mas é espiritual, porque o Espírito de Deus procurou Adão e não encontrou. Então esse onde, ele saiu da presença de Deus. E quando Deus fala: Adão, onde você está? Ele fala: eu ouvi a sua voz e tive medo. O ser que foi criado para ter comunhão com Deus pela primeira vez tem medo. E teve medo por quê? Porque ele ouviu o conselho da serpente através de Eva, a tentação. Então o Senhor pergunta: quem fez você saber disso? Ou seja, quem você ouviu? E você está onde está, porque você ouviu quem você ouviu. Amém? Queridos, às vezes nós entramos em lugares nas nossas vidas porque nós damos ouvidos a pessoas que não são de Deus, a conselhos por pessoas que não têm a mente de Deus e a palavra de Deus no coração. E nós acabamos em lugares que nós não deveríamos estar. Então quando Deus chama Adão, é para Adão tornar para esse lugar aonde ele nunca deveria ter saído. Amém? A palavra chamado, quando ela aparece na Bíblia pela primeira vez, não tem a ver com fazer alguma coisa, mas como voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído.
Amém. Então o que eu ouço me forma, e se eu ouvir, eu vou fazer o que tem que ser feito. O Senhor está falando aqui em Êxodo 19: se você me ouvir, eu vou fazer o que tem que ser feito na sua vida, e eu vou fazer você se tornar quem eu chamei você para ser. O que nós precisamos fazer? Desenvolver a capacidade de ouvir aquele que nos forma. O pastor falou sobre o Shema, o resumo da palavra. A palavra Shema tem a ver com ouvir e obedecer. No hebraico não tem separação, é a mesma palavra, tanto para ouvir quanto obedecer. E nós às vezes temos essa ideia: não, eu vou ouvir e obedeço se eu quiser. Sim ou não? Eu, pelo menos, eu fui muito rebelde na minha vida, na minha adolescência. E os meus pais falavam e eu tinha isso na minha cabeça: eu faço se eu quiser. Então esse coração de ouvir e obedecer aquilo que Deus tem para nós é um coração humilde, que nós precisamos desenvolver ouvindo com mansidão e humildade a palavra. Então, quando eu ouço a palavra, quando eu ouço o Senhor, eu estou sendo formado por Ele, eu estou sendo trabalhado, eu estou sendo desenvolvido, quem eu tenho que ser e quem eu tenho que me tornar. Às vezes nós cansamos, até mesmo nas coisas de Deus, quando nós queremos fazer as coisas por nós mesmos. Quando nós queremos desenvolver a nossa força, na minha vontade, eu vou fazer, nós cansamos. E quando o Senhor diz que, quando eu ouço, Ele me forma, interessante que no período da restauração, pastor, na palavra de Zorobabel, ele diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Não é pela minha capacidade de ser ou fazer, mas é pela capacidade da graça de Deus operar em mim aquilo que eu tenho que ser. Então nós pensamos graça também como algo que tira de mim uma culpa, mas a graça também, ela empodera para eu viver tudo que eu tenho que viver. Então a graça, ela não só cobre os meus pecados, mas ela é a força para eu viver tudo que a palavra diz que eu posso viver. E como eu vou viver isso? Me submetendo ao processo de Deus. Então, quando Ele nos chama para ser, Ele tem a intenção de que, quando Deus chama alguém para ser algo, nós somos chamados para ser filhos. Nós somos adotados nessa família de Deus, nós fazemos parte da grande família de Deus. A maior mensagem de toda a história é a mais simples. É sobre um pai que desejou ter muitos filhos. E fazer parte disso, quando Deus nos chama, Ele tem a intenção de que nós vamos chegar onde Ele quer. Ele não quer abandonar ninguém no meio do caminho. Amém? Então, quando você disse sim, quando você acha que você aceitou Jesus, na verdade era Ele que estava te aceitando. Era Ele que estava te escolhendo. E quando Ele te escolheu, Ele não te viu só nesse momento, mas Ele viu alcançando, completando a carreira. Amém? Porque não é na nossa força, é na força dEle. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Então esses dois tipos de pessoas, eu queria que você pensasse quem você é dentro desses dois tipos. Eu quero falar aqui então, quando ele começa a dizer: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Andar tem a ver com o modo de vida, com as ações. É aquele que não é influenciado pelas pessoas que não conhecem a Deus, o sistema, a ideia, a forma como as pessoas pensam. Quando você não dá ouvidos aos conselhos das pessoas que não seguem a Deus. Porque, queridos, as pessoas que não seguem a Deus, elas estão longe de Deus. E se nós damos ouvidos a esses conselhos, o nosso lugar vai ser longe de Deus. Porque é um caminho. Então, todos nós meditamos em alguma coisa. Todos nós pensamos o dia inteiro. Você pensa em alguma coisa o dia inteiro. Sim ou não? Você desliga o cérebro. Alguns não conseguem nem para dormir, né? Mas de fato nós pensamos, ele fala que não anda no conselho dos ímpios, que não gasta tempo pensando nisso, que não ouve isso, que não ouve outra coisa a não ser a palavra de Deus. Então,
nós podemos ocupar o nosso pensamento com essas coisas, nós podemos ocupar o nosso pensamento com a palavra de Deus. Quando Ele nos chama para ser luz, sal e luz do mundo, não está falando, querido, sobre nós sermos legaizinhos, porque às vezes a gente pensa que ser sal e luz é ser legal, né? A gente pensa assim, é sal, a gente interpreta o texto como sal na carne, mas Jesus não disse que é para ser sal na carne, é ser sal na terra, e sal na terra mata o que tem que matar, para que ela possa produzir de novo. E fogo na terra faz o quê? Queima. Às vezes nós pensamos, Jesus não nos chamou para ser legaizinhos, mas Ele chamou a gente para ser testemunha. E Jesus, Ele não foi um cara legal para o Império Romano, Ele foi um cara legal para a igreja. Ele foi um cara legal para a família, porque o rugido do leão, ele tem duas funções. Ele chama aquele que é deles. Quando um leão está rugindo, ele chama aquele que é deles e ele expulsa aqueles que não é, ele afugenta. O lance é, de que lado que você está? Porque Jesus foi crucificado pelo Império Romano, e eles não crucificavam pessoas legais, eles crucificavam ameaças. Como que Jesus estava sendo visto pelo Império? Como uma ameaça. Quando ele diz que Jesus era Senhor, a palavra Senhor é a mesma de César, um rei, e isso amedrontou o Império. E o negócio foi tão grande que até os discípulos morreram por causa disso. Ser sal e ser luz não tem a ver com ser legalzinho, mas tem a ver com ser testemunha. E às vezes, querido, nós estamos chegando num tempo que o negócio está estreitando, que para você viver essa palavra, você vai ter que gastar muito, sofrer muito. Está começando, mas nos próximos 10 anos a coisa vai engrossar, a ponto de você falar que você é cristão e você vai ver o que é perseguição. Num tempo assim não é ser legal, é ser fiel. Hoje ainda está legal, ainda é bacana você falar que você é cristão, ainda está na moda, mas vai chegar um tempo que não vai ser, que vai ser difícil. Jesus disse: vocês serão odiados por causa da minha palavra. A gente ainda não vive essa realidade aqui, como em outros países vivem. Então a gente tem que dar graças a Deus por esse tempo ainda, mas nos preparar que pode ser que aconteça. E como que eu vou estar pronto e fiel nesse dia, sobre qualquer circunstância que possa acontecer? Eu sendo alguém que guarda a palavra de Deus no meu coração, sendo luz e sal do mundo, amém? Então eu tenho que parar de ouvir os conselhos das pessoas que não conhecem a Deus. Essa pessoa que não conhece a Deus, querido, o perfil dela é o perfil da pessoa humanista. É o espírito que está sobre esse século. É uma pessoa, a vida é centrada no homem, é para você ser feliz a qualquer custo. Se você não está feliz, você pode acabar o seu casamento, você pode fazer o que você quiser, porque o importante é você ser feliz. Esse é o espírito que está nesse mundo. Aconteceu recente com um amigo meu, casado há 12 anos, cristão, ouvindo pessoas que não amam o Senhor. Ele chegou com um filho de 5 anos, casado há 12 anos, falou para a esposa: não quero mais casar porque não estou feliz com você, não te amo mais. E abandonou. E hoje o Instagram dele é ele e muitas moças, porque o coração dele se desviou. Ele deu ouvidos a pessoas humanistas que colocam o homem no centro de tudo. Você tem que ser feliz. E esse perfil dessa pessoa humanista, pastor, é aquela que vem para uma reunião como essa, ela chega num lugar como esse e ela não tem a disposição de perceber o outro. Ela vem aqui para ser servida, ela vem aqui para ser notada. E se ela vem aqui e ela não é notada e ela não é percebida, ela sai daqui falando que não foi amada, porque ela não foi percebida. Esse é o perfil do humanista, é ele no centro. E ele é introvertido, ele é preso dentro dele mesmo.
Agora, o perfil de alguém que nasceu de novo, que é do reino de Deus, um filho de Deus, é alguém extrovertido, que é aquele que Jesus tirou ele de dentro dele mesmo para servir o outro. Então, um cristão é alguém que vem para uma reunião como essa, não para ser amado, mas porque já foi. E porque já foi, não precisa que ninguém mais o ame. Porque se eu tenho o amor de Deus na minha vida, eu não preciso ser carente precisando do amor dos outros. Agora eu posso amá-los. Amém? Então, como que eu sei que a minha vida ela foi discipulada, ela foi instruída por pessoas que não conhecem a Deus? Como que eu sei? É quando tudo na minha vida é normal e faz sentido. Quando tudo está encaixadinho. Quando uma pessoa lá de fora olha para mim e fala: não, a sua vida é igual à minha. Porque quem nasceu de novo e quem segue Jesus Cristo não tem uma vida normal. Não tem como ser normal. Eles têm que olhar para o nosso plano de vida e falar: que loucura é essa que você faz na sua vida? Pois é, eu estou vivendo por um reino que é além daqui. Ah, mas por que vocês fazem isso? Por que vocês domingo à noite, num frio desse, vocês estão indo num templo ouvir alguém falar sobre um livro velho? Pois é, nós fazemos isso porque a nossa vida não está aqui. Nós não olhamos por aqui. Nós somos chamados para viver um reino que não é desse mundo. Amém? Nós não fazemos coisas normais. As pessoas normais estão em casa assistindo televisão ou em bares, sei lá. O que nós estamos fazendo? Adorando a Deus, gastando a nossa vida dia após dia dizendo: Senhor, me ensina a te amar mais. Aí o versículo diz que ele não se detém no caminho dos pecadores. Aqui, quando é o segundo estágio, então ele não anda, agora ele não se detém. Quando a minha vida se detém no caminho dos pecadores, aqui é quando eu já me desviei. A pessoa, ela deu ouvido e ela já mudou a rota dela. E queridos, isso aqui não começa muito grande. Aqui ainda não é uma queda, é só um desvio. É como se você estivesse indo para lá, mas no próximo passo você vira. Aqui ainda não estou muito longe, mas se eu continuar andando, no final eu vou estar bem longe de onde eu deveria chegar. É como um avião: se ele mudar 2 graus na rota dele, ele não vai chegar no destino. Mas aqui a pessoa já está desviada. E às vezes nós podemos estar aqui ouvindo a palavra de Deus com esse coração, com o nosso pensamento já influenciado pelo sistema humano, pelos pensamentos humanos. Esse conselho dos ímpios, ele pode mudar totalmente a rota da vida de uma pessoa sem ela perceber. Ela entra no caminho dos pecadores, ela se perde no caminho do Senhor. Então quem ouve os conselhos dos ímpios para na vida. E na vida cristã não existe uma parada. Nós não somos daqueles que retrocedem. A vida cristã é: mesmo que eu não consiga correr, eu estou progredindo. Aqueles que não ouvem, que ouvem o conselho dos ímpios, eles param na vida. É o perfil. E qual é o perfil de gente parada? Qual é o perfil de uma pessoa parada espiritualmente? É uma pessoa que ela é muito acelerada, ela quer fazer muitas coisas, mas quando ora não move nada espiritualmente. Não acontece nada. Ela é oca. Ela fala, mas não move nada no mundo espiritual. É uma pessoa parada. Que Deus nos livre disso. Amém? É quando a pessoa fala, se move, sente, mas tem uma vida parada. Esse é o perfil do homem moderno. Então a gente precisa se perguntar: quem está me discipulando? O que eu estou ouvindo? Que sistema de crença? Qual cosmovisão eu estou tendo? Porque existem
alguns perfis de homens, de pessoas nesse mundo hoje. Tem o homem carnal, Paulo fala sobre isso, é aquele que ouve muita coisa, mas não desenvolve nada daquilo que foi ouvido, porque está parado, é um lugar, é uma identificação consigo mesmo. Paulo fala sobre isso na carta aos Coríntios, ele já tinha falado a eles, e Paulo fala: eu não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Eles já tinham ouvido Paulo. Não é que Paulo não poderia falar, mas é que eles não desenvolveram aquilo que Paulo falou. E isso fez com que eles se tornassem pessoas paradas. Isso é um homem carnal. Nesse processo que eu estou ouvindo a palavra e estou dando pequenos passos, eu preciso entender e ter paciência comigo mesmo, porque não é só uma mudança de ideia, queridos, mas é Deus mudando a nossa vida. E isso leva processos, passos. A graça trabalha em nós todos os dias, está operando em nós. Então, no dia que você se converteu, que você se batizou, podia estar tudo resolvido, mas Deus decidiu deixar você ainda. Lutero, ele tem uma frase dele, né? Ele fala: eu pensei que o velho homem tinha morrido no batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabe nadar. Quem que aqui é batizado? Batizou nas águas? Tá. Quem aqui já pecou depois de ser batizado? Né? Por que Deus não podia resolver? Você descia as águas e não levantava mais. Sim ou não? Ou você estava pronto, perfeito, levantava, né? Quem já assistiu aqui o Marvel, lembra do Capitão América, magrinho? Aí ele entra na máquina, ele sai forte. Podia sair assim espiritualmente, né? Você entrava, saía perfeito. Deus poderia fazer assim, sim ou não? Deus é poderoso. Quantos acreditam que Deus tem poder para fazer isso? Você acha que Deus podia fazer? Então, se Ele não fez, por que Ele não fez? É aí que está a chave. Porque Deus, Ele não quer ser conhecido, querido. Eu vou falar aqui, presta atenção. Deus, Ele não quer ser conhecido no poder dEle. Deus, Ele não quis ser conhecido como Deus. Quando Jesus ensina a oração aos discípulos, como que Ele fala? Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso. E isso para os judeus era uma grande ofensa, porque ninguém chamava Deus de Pai. Jesus veio mostrar que Deus queria ser conhecido sempre como Pai, e não como Deus. Porque a gente conhece bastante os poderes de Deus, que Ele é todo poderoso, Ele sabe todas as coisas, e Ele está em todos. A teologia chama isso de onisciência, onipresença e onipotência. Beleza, agora Deus, Ele não é conhecido nisso. Porque, queridos, um cachorro conhece muito mais do poder de Deus do que nós. Um passarinho, melhor. Um pássaro, Jesus falou que um pássaro conhece muito bem do poder de Deus, porque eles não acumulam. Ele sabe que Deus dá a eles todos os dias. Agora, quando Cristo estava falando sobre isso, Ele não estava falando sobre o poder de Deus. Ele estava falando: mas vocês valem mais do que 2 pássaros. O Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo que vocês peçam. O que Cristo estava querendo mostrar? Que Deus, Ele quer ser conhecido como Pai em uma relação, na comunhão, e não no poder dEle. Porque se Deus, os anjos sabem do poder de Deus, Satanás sabe do poder de Deus. O que Satanás não conhece é a paternidade de Deus, e ele nunca vai conhecer isso, o que nós fomos chamados para ser. Então, por que Deus ele faz isso? Porque Ele quer ser conhecido no processo. E as coisas que revelam quem Deus não é só o poder dEle, mas é as virtudes de Deus. E eu acho que a gente não conhece muito isso, mas todo final de culto a gente fala sobre ela, que é a graça, o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. O Evangelho, ele começa no amor de Deus. Amém? Nós estamos aqui porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas esse amor se manifestou, esse amor encarnou na graça do Filho. Mas, queridos, se pararmos aqui na graça do Filho, nós não vamos entender o processo completo.
Então o Evangelho, ele resulta na comunhão com o Espírito e com os outros. Por isso que nós estamos aqui como família. Não é só o encontro de nós com Deus, mas é o encontro de nós com o outro. Quem aqui é pai e mãe sabe qual que é a alegria de um pai: é sentar na mesa e comer, ou é ver os filhos comendo? Amém? Eu não acho que Deus criou a comida para matar as nossas necessidades, porque Ele criou primeiro a comida, depois Adão. Ele não criou Adão primeiro e falou: Adão, você tem fome, deixa eu fazer comida. Mas Ele criou a comida primeiro, e depois que estava tudo pronto, Ele fez Adão. Por quê? Porque a vontade de Deus é que os filhos se encontrassem. Não era para que Adão comesse e satisfizesse as suas necessidades, mas é para que ele conhecesse a Deus por meio da mesa. Amém? Então esse era o processo. A gente precisa entender que a gente precisa ter paciência com a gente. Não é uma mudança de ideias, mas é Deus mudando a nossa vida. Aí no próximo passo, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui, queridos, já é um estabelecimento. Então, aqui é quando o pecado já é concebido no nosso coração. É porque o pecado ele é pensado, sentido, gostado, e depois você faz. Aqui é o processo onde ele já se assentou. Então você se ouve, aos poucos você se desvia, e aqui ele se assenta. A palavra não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui eu tive uma curiosidade de ver a tradução dela. No hebraico ela significa habitação, morada. É como se a pessoa fizesse casa já nesse lugar. Ela chega num ponto que é quase irreversível. Então, e os escarnecedores, aqui no nosso português é aquele que zomba, mas no hebraico ele fala daquele que despreza. E tem uma figura na Bíblia que desprezou algo, e ele é chamado Esaú. E Deus não tem coisas boas para falar sobre ele. Você pode estar envolvido aqui, vindo em culto, reunião, mas a forma como você ouve a palavra com desprezo pode resultar em uma coisa muito ruim para a sua vida. Porque a palavra, o fruto da palavra não é determinado pela semente só, pela palavra só, mas é pelo solo em que ela cai. Porque Jesus ele fala na parábola do semeador que ele é o semeador e a semente é a palavra do reino. Você lembra que cai em 4 solos, só em um solo dá fruto? Nos outros 3 não dá? Lembram disso? Então, o problema estava na semente? O problema estava no semeador? O problema estava no solo, e o solo fala do nosso coração. Deus, a minha oração tem sido: Senhor, me livra de ter um coração que despreza a sua palavra. Porque não só porque eu quero dar fruto, mas eu não quero que o Senhor deposite nada na minha vida que não venha corresponder com a sua vontade. Amém? Então aqui nesse ponto a pessoa ela começa a ser influenciada por esse sistema de crença. O sistema de crença gera um desvio, até que ela constrói a vida dela em um lugar que ela não considera mais o que Deus fala, o que Deus pensa, ou o que Deus é. Então às vezes sem falar, sem cantar, sem dizer nada explicitamente, ela já construiu uma vida longe de Deus, acreditando que não precisa mais dele. Sabe qual é o nome disso? Secularismo. É um lugar que se despreza Deus. Então, querido, eu posso só falar uma coisa aqui? Receba com carinho isso que eu vou falar. Não pense que você tem uma vida secular. Ah não, eu tenho aqui minha vida religiosa e saindo daqui eu tenho minha vida secular. Não faça isso. O seu trabalho não é secular. Você é uma pessoa integral diante de Deus. Você não tem uma vida espiritual e uma vida profissional. Você tem uma vida. Aqui você é um filho de Deus. No seu trabalho você é um filho de Deus. Em tudo que você faz, você está envolvido, você está fazendo algo como um filho de Deus. Não pense que você tem uma vida secular. A secularização entrou no pensamento da igreja. E em nome de Jesus vai ter que sair nesse tempo. Porque nós não temos várias vidas. Nós não temos uma vida fragmentada. Nós temos uma vida e nós gastamos ela diante de Deus. Amém? Então abandone essa palavra da sua vida.
Então, ouvir é ser influenciado nos caminhos e construir uma vida a partir desse sistema de crença vai fazer com que a minha vida não progrida, que não avance. Agora ele começa a falar sobre o outro tipo de pessoa. Ele fala, pelo contrário, tem prazer na sua lei, e a figura aqui é uma árvore plantada. Então ele fala que tem prazer na lei e medita sobre a lei. Querido, como que você vai ter prazer nas Escrituras? Como que você tem prazer em pegar esse livro e sentir alegria? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia e você chorou? Ou você nunca teve essa experiência? De você começar a ler o que Jesus fez por você e seu coração se aquecer. Assim como os discípulos no caminho de Emaús falavam, enquanto ele falava, o nosso coração queimava. Quando foi que aconteceu isso com você pela última vez? Ele fala sobre ter esse prazer na lei. Essa palavra aqui, prazer, é uma ideia de um desejo amoroso. É como se envolver com uma pessoa amada. E como que o homem moderno lê a Bíblia? Como que as pessoas... Pastor, eu tenho gastado a minha vida, assim, nos últimos 10 anos praticamente, trabalhando com pessoas. Meu trabalho em púlpito é bem pouco, mas eu tenho gastado tempo com pessoas. E eu tenho feito uma estatística e visto como as pessoas estão lendo a Bíblia. E eu acho que é como se esse espírito estivesse tentando a igreja. Nós estamos lendo de uma maneira errada. Por quê? Porque eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos as que eu pude ajudar, elas sempre foram para a Bíblia procurando algo para si. E a maneira de você encontrar e ter prazer na lei, queridos, nunca é ir para a Bíblia querendo algo para você, mas é encontrar a pessoa amada. Amém? Por quê? Porque a Bíblia, ela fala sobre uma pessoa, ela fala sobre Jesus. O homem moderno, ele lê com o objetivo de saber, obter informações, para anexar ou aumentar a sua filosofia, como se pensa, como se sente, como interpreta a vida, ou informações bíblicas. Agora tem o homem psicológico também, que é aquele sentimentalista, que é aquele hiperafetivo. Ele vai procurar sempre nas Escrituras uma palavra para acalentar a sua alma, uma palavra para que dá uma sensação diferente. E tem o homem moralista, que é o fariseu, que é aquele que vai para as Escrituras para ler os mandamentos, para obrigar a vida dos outros. É aquele que lê, nunca olhando para si, mas é para apontar o pecado do outro. Esse é o fariseu. Então, essas três maneiras está errada de ler a Bíblia. Querendo apenas informações, querendo apenas respostas afetivas e buscando valores morais para os outros. A maneira correta, João 5,35, Jesus diz que as Escrituras dão testemunho de mim. Em Lucas capítulo 24, ele também fala para os discípulos que a lei, os profetas e os salmos falam sobre ele. Então a maneira correta é como se você quisesse conhecer a pessoa amada. É como se alguém que... Os jovens aqui abaixo de 20 anos nem vão saber isso que eu vou falar, mas antigamente a gente mandava cartas. Quem lembra que você recebia as cartas do correio? Agora, os jovens nem sei se tem isso mais, ai que vergonha. Mas antigamente, quando o casal ia começar a namorar, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada. A comunicação era por cartinha. Quem aqui recebeu cartinha da pessoa que amava? Né? Olha que beleza, ó. A gente que levanta a mão sentindo uma vergonha, né? Os jovens nem sabem o que é isso. E aí, o que acontece? Quando você recebia aquela carta, você pegava aquele papel que a pessoa amada mandou para você, e você começava a ler, o que você ficava feliz? Você ficava feliz por ter um papel na mão? Ou aquele papel falava sobre alguém que você amava? Óbvio que você ficava feliz por ter recebido uma carta de quem você amava. Então, o relacionamento com a palavra deve ser isso, é você estar se relacionando com uma pessoa e não com um monte de folhas. É que o que está escrito aqui é uma carta de amor de um pai para os seus filhos. Amém? Então, se você for para as Escrituras e você meditar para encontrar Jesus,
você vai entender esse prazer na lei que os salmistas falavam. Quando você entender que você não está lendo um livro, mas você está se relacionando com a pessoa do que o livro fala, a sua vida vai mudar, a sua vida vai avançar, você vai sempre ter um fluxo. Então, se a procura da palavra é sempre para mim, eu estou me apropriando de algo que não é meu, porque a palavra é de quem? De Deus, sim ou não? Então, se você vai para a palavra tentando procurar uma palavra para você, é como se você estivesse roubando algo que não é para você. Essa palavra não é sobre nós, mas é sobre Deus. Ele é o centro. Então, quando eu compreendo isso, eu não estou querendo apenas informações para ser um pregador melhor, para ser um obreiro melhor. Não, eu estou me relacionando com o meu Pai que me ama. E por ser amado e amá-lo, eu sirvo. Amém? Então, ter prazer dia e noite é se relacionar com a pessoa que escreve essa carta. Então, lendo a carta, o meu coração ele vai se conectar com o dele, vai descobrir a vontade dele, que ele me ama, que ele sente por mim, e eu vou viver em resposta a isso. Então, às vezes a gente pode estar lendo a Bíblia de uma forma errada, de uma forma egocêntrica, colocando a minha vida no centro. E isso é um erro, porque eu nunca vou conhecer Jesus se eu me colocar na frente. Mas Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, siga-me. O nosso caminho é sempre atrás. É Ele primeiro e eu depois. E às vezes a gente está querendo entrar na frente e falar: Jesus, vai por aqui, deixa eu guiar. No carro de Jesus a gente não anda na direção, a gente anda no passageiro. Então, queridos, não é o quanto se lê, mas é o quanto se pensa no pouco que se leu. Eu estou falando aqui há quase 40 minutos e só falei sobre 2 versículos. Não é muita coisa, mas é o quanto você consegue pensar e meditar no pouco que você leu. É o quanto você consegue ruminar essa palavra. Amém? Então, quando nós fazemos isso, Ele vai nos tirando desse lugar de morte e nos planta em um lugar onde tem vida, onde ela nunca para de correr. E a figura de vida nas Escrituras é um rio, é sempre ligado a rio. Tem uma geografia das águas no Novo Testamento que é muito interessante. Tem o Rio Jordão, que ele é um rio que corre, e o interessante dele é que ele é um rio. Uma curiosidade é que ele é abaixo do nível do mar. Fala sobre humildade. Agora, o Mar Morto é um lugar onde as águas não correm e lá não tem vida. E a nossa vida é para chamada a ser um rio e não um lago. É sempre rio. Uma vida que corre, uma vida que flui. Então, quando nós vivemos assim, nós vamos experimentando essa palavra que nós vamos meditando, ela vai criando em nós esse lugar onde o rio pode correr. Isso se chama vida eterna, uma vida que nunca para de se viver. O fato é que nós achamos que vida eterna é a nossa vida durando para sempre, mas vida eterna é a vida de Deus e não a nossa. Não é a minha vida, é a vida de Deus em nós. É diferente, queridos. Então eu sou plantado, eu tenho uma estrutura fértil, espiritualizado, eu descubro que é o Senhor da palavra, eu me relaciono com Ele, eu deixo essa palavra modelar minha vida, eu sou estruturado como uma árvore. Então é essa vida que flui do trono de Deus, passa pelo Cordeiro, vem até o templo, que somos nós, flui através de nós. João 7, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Feche o seu olho, eu queria ministrar o seu coração nessa noite. Às vezes você pode estar se sentindo infrutífero e sente que sua vida não tem chegado nesse lugar que você deveria chegar. A primeira coisa que eu quero falar para você, relembrar do que eu disse, tenha paciência. Deus está mudando a sua vida aos poucos, passo a passo. Esse rio flui do trono de Deus, está em nós. O Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus está atuando na sua vida.
O Espírito de Deus habita em você. E não pense algo que cai do céu sobre você, é de dentro para fora. O encher-se do Espírito não é algo que cai do céu, mas é algo que flui de dentro, é uma fonte. Eu quero te abençoar nessa noite, que você possa colocar os seus olhos nessa palavra e dizer: Senhor, que do meu interior fluam rios, porque eu quero ter uma vida que flui. Eu quero ter uma vida que corre. Eu quero ser como o rio, experimentar os rios de águas vivas. Eu não quero ser alguém que é travado, que é parado, mas eu quero ter uma vida que acontece. E essa é a vida de Cristo. Abra suas mãos. Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa noite. Eu oro pela igreja metodista em Capão Bonito. Eu oro em nome de Jesus, que o teu Espírito flua sobre essa casa, renovando para esse novo tempo, habilitando pessoas para esse novo tempo. Eu oro assim como o Senhor, no processo da restauração do templo de Ageu, o Senhor desperte aqui o espírito dos restauradores. Desperte os Zorobabéis desse lugar, Senhor, que vão ministrar ao Senhor, os sacerdotes, Josués dessa casa, que vão ministrar diante do Senhor na edificação da sua casa. E nós queremos ser esse tipo de gente, Senhor, que tem uma vida que corre, destravada, sem pressão do mundo sobre o nosso coração, mas descansados naquilo que o Senhor prometeu, que não é por força e nem por violência, mas é pelo teu Espírito. Nós queremos ser pessoas que têm a experiência com o rio da vida, não aqueles que vão apenas até os pés, até os joelhos, mas nós queremos ser aqueles que são mergulhados, Senhor, que vão em águas tão profundas que só se passa a nado, onde a correnteza começa a nos levar, Senhor. Nós queremos ser homens e mulheres mergulhados no teu rio, que são conduzidos para viver plenamente segundo a sua vontade, e não segundo aquilo que nós podemos guiar, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, deixar de lutar contra o Senhor nessa noite e deixar cair essa nossa vontade, rendendo a Ti, Senhor, submetendo a Ti toda a nossa vontade, as nossas ansiedades, os nossos medos. E que na nossa vida, Senhor, assim como o Senhor fez com aquela mulher naquele poço, a mulher samaritana, que foi até o Senhor procurando com um cântaro, mas no momento em que o Senhor tirou dela águas vivas, ela abandona aquele vaso e vai anunciar a uma cidade aquilo que o Senhor fez. Nós queremos isso, Pai, viver essa vontade para as nossas vidas, a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos, estabeleça sobre nós a Sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe, pastor. Aleluias. Quantos receberam a palavra do Senhor nessa noite? Amém. Aleluias. Vamos nos colocar de pé. O Senhor é bom, e a sua palavra é espírito e vida para nós, amém? Feche seus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor por esse culto. Pai, obrigado, Pai, pela Tua presença entre nós, Pai, por esse lugar, por esse ambiente. Pai, obrigado por cada pessoa, Pai, obrigado, Pai, para aqueles que estão em casa também, que estão conosco, acompanhando. Pai, obrigado, Jesus, porque nós somos privilegiados, Pai, e nós recebemos essa palavra no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós recebemos, ó Pai, essa palavra, ó Pai, estabelecemos ela no nosso coração para que ela possa, ó Pai, dar frutos a 30, 60, 100 por um, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos sobre as nossas vidas como igreja, Pai, uma igreja que é apaixonada, ó Pai, uma igreja que ama a Tua palavra, ó Pai, uma igreja que ama, ó Pai, conhecer-Te, ó Pai, mais profundamente, cada vez mais, ó Pai. Em nome de Jesus, não apenas no nosso intelecto, mas no nosso coração, Pai, nós Te louvamos nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, por essa semana, na vida, ó Pai, de cada um de nós, ó Pai, cada família aqui representada, ó Pai. Em nome de Jesus, uma semana abençoada, ó Pai, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu favor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda a sua mão, receba a bênção do Senhor.
que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Você pode cumprimentar a pessoa que está do seu lado. Nós temos hoje aqui o bolo de aniversário, da igreja. Participe conosco. Se você ainda não tirou foto no painel, a gente vai arrumar o painel lá.